Olá, amigos. Aqui é o Martim falando. Eu realmente preciso do seu apoio. Por favor, se inscrevam no canal antes de assistir. Neste episódio, discutiremos 3 tópicos muito importantes. Cada tópico é importante e interessante, então não deixem de assistir até o final. Tópico número 1. Estratégia chocante de legisladores dos Estados Unidos para evitar guerra com a China, e qual é o plano deles? Tópico número 2. Confiança no Ocidente desmorona enquanto Putin critica restrições nos pagamentos em dólar e o sistema dos Estados Unidos está podre? Tópico número 3. Revelação surpreendente de Putin: a Rússia está realmente considerando negociações de paz na Ucrânia? Tópico número 1. Legisladores dos Estados Unidos recentemente expressaram suas apreensões em relação ao potencial de conflito no Estreito de Taiwan e destacaram a importância de evitar hostilidades armadas com a China. Durante uma discussão no Conselho de Relações Exteriores, os representantes Mike Gallagher e Rasa Krishnamoorthy elucidaram as graves repercussões que poderiam resultar de um conflito entre as duas nações. Eles enfatizaram a importância dos Estados Unidos manterem seu status como potência global por meio da gestão estratégica de seu relacionamento com a China, aliado ao fortalecimento de suas alianças com outros países. Gallagher expressou preocupações sobre os desafios econômicos e demográficos da China, sugerindo que esses fatores poderiam levar o presidente chinês Xi Jinping a adotar uma abordagem mais imprevisível e arriscada. Ele argumenta que as medidas propostas pela administração Biden para restringir investimentos em setores específicos da China não são suficientes, defendendo uma abordagem mais criteriosa e calculada para se desvincular da China quando a segurança nacional está em jogo. Krishnamoorthy criticou os Estados Unidos por não tomar medidas rápidas para fortalecer as capacidades de defesa de Taiwan. Ele destaca a aparente falta de consideração do Partido Comunista Chinês pelas normas internacionais e levanta dúvidas sobre o compromisso de Xi em aderir aos protocolos estabelecidos. Para contrapor as ações da China, Krishnamoorthy promove uma estratégia de proteção que resguarda os valores, indústrias e comércio americanos, ao mesmo tempo em que incentiva a colaboração com parceiros e busca acordos bilaterais de comércio. Ele acredita que essa pressão internacional poderia potencialmente influenciar o comportamento da China. Esses legisladores lideraram recentemente uma delegação em Nova York, onde enfatizaram os riscos associados ao investimento na China para líderes financeiros e empresariais. Eles conduziram uma simulação de uma situação de conflito no Estreito de Taiwan, com o objetivo de aumentar a conscientização e a compreensão entre os participantes. Além disso, Gallagher já havia expressado apoio a Taiwan durante sua visita ao país no início do ano. As opiniões expressas por Gallagher e Krishnamoorthy oferecem insights valiosos sobre as preocupações em relação a um possível conflito no Estreito de Taiwan e a necessidade de resoluções pacíficas. Suas perspectivas defendem uma abordagem equilibrada na gestão dos relacionamentos com a China, protegendo os interesses nacionais, fortalecendo alianças e promovendo a cooperação internacional. Ao considerar as questões levantadas por esses legisladores, fica evidente que a situação no Estreito de Taiwan é complexa e carregada de implicações estratégicas. A preocupação com um possível conflito nessa região não deve ser tratada de maneira leviana, pois poderia ter consequências de longo alcance não apenas para os Estados Unidos e a China, mas também para a comunidade internacional como um todo. A apreensão de Gallagher em relação aos desafios econômicos e demográficos da China está baseada na ideia de que, quando um país enfrenta dificuldades internas, sua liderança pode recorrer a ações externas para desviar a atenção ou fortalecer o apoio doméstico. Embora esse ponto de vista reconheça o potencial de imprevisibilidade, é essencial observar que desafios econômicos e demográficos, por si só, não necessariamente levam à agressão. Exemplos históricos mostram que países enfrentando questões internas também podem optar por meios diplomáticos ou pacíficos para lidar com suas preocupações. Além disso, o apelo de Gallagher por uma abordagem mais seletiva e estratégica para se desvincular da China levanta questões sobre a viabilidade e as potenciais consequências dessa estratégia. Desvincular-se da segunda maior economia do mundo é uma tarefa complexa, com inúmeras ramificações econômicas, políticas e diplomáticas. requer uma consideração cuidadosa de como proteger os interesses da segurança nacional sem causar danos indevidos à estabilidade econômica global e à interconectividade das indústrias.
A crítica de Krishnamurti aos Estados Unidos por não tomar medidas rápidas para aprimorar as capacidades de defesa de Taiwan reflete preocupações sobre a segurança da ilha diante da ascensão da China. Isso destaca o delicado equilíbrio que os Estados Unidos devem alcançar entre apoiar seus aliados e evitar ações que possam aumentar as tensões na região. A questão de quanto apoio militar fornecer a Taiwan é controversa, pois envolve considerações tanto de dissuasão quanto de risco de provocação. A defesa de Krishnamurti por uma estratégia de proteção, que visa proteger os interesses americanos enquanto se envolve em acordos bilaterais de comércio e colabora com parceiros, está alinhada com o objetivo mais amplo da política externa dos Estados Unidos de manter uma ordem internacional baseada em regras. A eficácia de tal estratégia, no entanto, depende da disposição de outras nações em se unir e aplicar pressão sobre a China de forma coletiva. Também requer diplomacia cuidadosa para evitar empurrar a China para uma postura defensiva. Em conclusão, as preocupações expressas pelos representantes Mike Gallagher e Rasa Krishnamurti lançam luz sobre a natureza complexa e multifacetada das questões envolvendo o Estreito de Taiwan e o relacionamento entre Estados Unidos e China. Como observadores interessados, é essencial participar de uma discussão reflexiva e informada sobre essas questões, considerando as várias perspectivas e as potenciais consequências. O que vocês acham desse tópico? Por favor, compartilhem suas opiniões na seção de comentários abaixo. Tópico número 2. Confiança no Ocidente desmorona conforme Putin critica restrições em pagamentos em dólar. É o sistema dos Estados Unidos podre? A limitação imposta em pagamentos em dólares americanos tem levado diversos países a considerar a utilização de suas moedas nacionais para transações e a manter suas economias fora dos Estados Unidos. Esse desenvolvimento tem causado uma queda na confiança em relação ao Ocidente, de acordo com declarações do presidente russo Vladimir Putin no Fórum Econômico do Oriente, o FEU, em Vladivostok. Putin destacou as consequências de impor restrições em pagamentos em dólar, o que tem levado países a contemplar a criação de sistemas de pagamento alternativos e reavaliar a atratividade de investir suas economias em ativos americanos ou europeus. A erosão da confiança naqueles que impõem tais restrições torna-se cada vez mais evidente. Além disso, Putin enfatizou a necessidade de estabelecer acordos com empresas para promover uma sensação de confiabilidade ao operar dentro da Rússia. Ele discutiu como a cadeia de fornecimento de bens foi quase completamente restaurada e indicou que a estabilidade é parcialmente derivada da taxa de câmbio da moeda nacional. Nesse contexto, Putin enfatizou a importância de promover uma parceria equilibrada entre o Estado e as empresas. A 8ª edição do Fórum Econômico do Oriente está acontecendo atualmente na Universidade Federal do Extremo Oriente, de 10 a 13 de setembro. A RIA Novosti é parceira de mídia oficial deste fórum. Putin caracteriza processo contra Trump como reflexo de um sistema americano podre. Falando em um fórum em Vladivostok, o presidente russo Vladimir Putin expressou sua opinião de que o atual processo contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é politicamente motivado e ilustra a podridão do sistema político americano. Putin também afirmou que mudanças significativas nas relações entre Estados Unidos e Rússia parecem improváveis, independentemente da identidade do próximo presidente dos Estados Unidos. Donald Trump, um dos principais candidatos à indicação republicana para as eleições presidenciais de 2024, enfrenta uma série de acusações criminais, incluindo alegações relacionadas às suas tentativas de reverter o resultado das eleições presidenciais de 2020, nas quais foi derrotado por Joe Biden. Destacando a situação atual nos Estados Unidos, Putin ressaltou as falhas dentro do sistema americano e o direcionamento de oponentes políticos visando benefício político através da perseguição de Trump. Vale a pena convidar o público a considerar esses desenvolvimentos e formar suas próprias opiniões. A seção de comentários abaixo pode servir como uma plataforma para as pessoas compartilharem seus pensamentos e perspectivas sobre o tópico. Tópico número 3. Revelação surpreendente de Putin: a Rússia realmente está considerando negociações de paz na Ucrânia? O tópico de se a Rússia está disposta a interromper os combates na Ucrânia tem gerado curiosidade entre potenciais mediadores. O presidente russo, Vladimir Putin, compartilhou recentemente sua perspectiva sobre o assunto, sugerindo que a Ucrânia pode considerar entrar em negociações de paz somente quando esgotar seus recursos e esperar utilizar uma possível pausa nas hostilidades para rearmar-se com a ajuda de potências ocidentais.
Essas observações foram feitas durante um fórum econômico em Vladivostok, onde Putin destacou a contraofensiva mal-sucedida da Ucrânia contra as forças russas, resultando em perdas significativas para o seu exército. Putin expressou a impressão de que a Ucrânia busca maximizar seus ganhos territoriais antes de iniciar as negociações, aparentemente pretendendo reviver suas capacidades militares ao reabastecer seus recursos e restaurar a prontidão quando estes estiverem quase esgotados. Essa observação levanta dúvidas sobre a capacidade da Rússia de interromper suas operações militares diante da contraofensiva contínua da Ucrânia. Além disso, Putin mencionou que vários mediadores em potencial perguntaram sobre a disposição da Rússia em parar de lutar, o que implica a importância dessa pergunta no contexto atual. No entanto, para estabelecer qualquer possibilidade de diálogo, Putin afirmou que a Ucrânia deve primeiro revogar sua proibição legal autoimposta às negociações de paz e esclarecer seus objetivos. Ele concluiu afirmando que a situação se tornaria mais clara quando a Ucrânia tomar essas medidas. Atualmente, a Rússia comanda cerca de 18% do território ucraniano, incluindo a Crimeia, que foi anexada em 2014, juntamente com uma parte significativa do leste-sul da Ucrânia em 2022. Embora a Ucrânia tenha conseguido recuperar algumas aldeias, seus esforços para reconquistar territórios substanciais ainda não produziram avanços significativos. Em seu discurso, Putin criticou a decisão do Ocidente de fornecer à Ucrânia bombas de fragmentação e munições de urânio empobrecido, classificando-a como um crime. Ele também expressou desaprovação em relação ao fornecimento de caças F-16 à Ucrânia, enfatizando ainda mais suas preocupações com o envolvimento externo no conflito. Ao ser questionado sobre a necessidade de implementar a mobilização obrigatória na Rússia, Putin respondeu que o recrutamento de pessoal militar por meio de contratos voluntários já estava em uma trajetória ascendente. Segundo relatos, de 1.000 a 1.500 pessoas se inscrevem diariamente, com 270 mil alistamentos registrados nos últimos 6 a 7 meses. Diante desses desenvolvimentos, é importante analisar a situação de maneira neutra, considerando várias perspectivas e tirando conclusões com base nas informações disponíveis. As complexidades do conflito entre Rússia e Ucrânia destacam a necessidade de uma avaliação equilibrada, deixando o público formar suas próprias opiniões. Convidamos nossos leitores a compartilharem seus pensamentos sobre esse assunto na seção de comentários abaixo.